Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fechar a janela. Bom dia, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem aí? Como é que tá? Sim, tá bom. É. Que tem que ligar aqui. Que eu comprei um microfonezinho, ó. X que veio Ah, último. tá ficando moderno. É. Olha o tempo que a gente dá. Só falta ele aparecer aqui para funcionar. Bruno, eu queria te falar das aulas de aprofundamento. Manda. Então, ontem eu estava dando uma olhada em umas questões, eu tenho achado a aula muito boa, sabe por quê? Porque eu estava fazendo questões de múltipla escolha. O que eles fazem? Eles, às vezes, jogam muito com o conceito. Na segunda fase, entendo que é mais complicado, que você, às vezes, precisa escrever o conceito. Mas, para mim, tem organizado a minha cabeça nesse sentido, de ver alguns detalhezinhos que, às vezes, na aula não dá, porque é muita coisa. Eu tenho gostado bastante. Assim, eu não sei os que participam, que precisa para prova dissertativa, mas nossa, ontem eu estava olhando as questões de história, eu falei assim, gente, aquela aula de aprofundamento ajuda muito a organizar, sabe? É porque ali eu tenho um pouco mais de liberdade também, né, Isa? Porque lá eu consigo ir direto e ficar ali, olha, tem esse conceito, tem mais aquele conceito, tem mais aquele conceito. E vocês também têm liberdade. Pô, qual conceito, professor? Espera aí. Aquele texto da professora lá que foi colocado, que caiu na FUVEST, aquilo lá é de lascar, né? Sim, Você eles, viu? Aí, e 6 linhas. é que assim, eu não fui ainda no detalhe, igual no finalzinho da aula eu até mostrei um pouco de diferença para os colegas aí, que outros vestibulares cobram um pouco diferente. Com Sim, a Unicamp, ela já vai direto no conceito, né? Então, assim, indique o que tem no texto do conceito, indique do documento, extraia do documento qual conceito você absorveu, e aí, no final, ele pede uma explicação, um aprofundamento, um padrãozinho que tinha na Unicamp até então. Agora, a pergunta, né, quando eu coloquei lá, eu fiquei só ali no indique, explique, analise, essas questõezinhas básicas, né? Mas daqui a pouco a gente pode começar aí, isso eu deixo mais para revisão, essas coisas muito mais. Ali, ó, esse conceito está precisando, esse outro conceito. Porque aquela pergunta, você viu como ela é capciosa? Qual é o período histórico citado no texto? Bom, todos, né? Desde os primeiros portugueses da colonização, que confunde que eram os portugueses, você viu? Que eles chamam os brasileiros, os portugueses que se chamam de brasileiros, que não são portugueses. Uma briga muito, né, muito intensa lá. Mas a pergunta, se você colocasse, professor, mas ela falou lá dos primeiros portugueses, não dá para aceitar aquela resposta, porque na pergunta, a frasezinha que está colocada, ela agora eu esqueci, me fugiu, mas está colocado lá assim, do contexto do texto, a que se refere o texto, alguma coisa assim. sim. Assim, e localizar aquilo é um baita de um exercício. Eu fiquei na cabeça com uma pergunta que você fez na hora. Nossa, professor, poxa, na hora da prova, com tudo aquilo. Mas é exatamente isso. Se você gastar, você percebe que se você gastar, nossa, eu preciso responder em 4 minutos, eu acho que eu vou ficar 4 minutos escrevendo. E o que tem naquela questão? É 4 minutos lendo. Você vai ler, reler, sublinhar, analisar. E, assim, são 4 minutos lendo, não 4 minutos escrevendo. Porque depois que você matou ali a charada, era só citar do texto na resposta. E aí acabou. Era uma coisa, né, técnica, assim. Você pega, Sim. tira, põe. Então, assim, existem procedimentos na história, né, no trabalho disso, que só se pega com o fazer mesmo, com a prática. E aquilo que a gente fez à tarde lá, a primeira vez eu vim trazer para vocês documentos, você lembra? Olha, o meu Sim. olhar sobre um documento, como que eu pego o documento, como é que se olha o documento. Esse segundo já é, olha, vamos resolver, então o que, que pode se pedir? Analise o documento, faça aquilo sobre o documento. E agora, eu acho que a gente pode, nas revisões, pegar só exercício punk mesmo, assim.
eu tenho uns programinhas aqui, né, de professor, aquelas Sim. coisas de professor, que mostram o quanto os alunos acertaram, né? Então tá lá, exercício tal. Ah, é muito fácil, a galera vem com esse papo. Não, é mó bobinha, história é mó fácil, o gabarito história, etc. Aí eu vou lá ver, né, das pessoas que passaram, que passam em medicina, que é qualquer coisa, que passam, que não passam, que emprestou e etc. Não passa de 50% de acerto, entendeu? Os exercícios de grau médio para cima, não passam de 50% de acerto. Ou seja, às vezes tem um exercício lá que você fica se matando em 10 aulas de matemática, que em uma aula de aprofundamento em história, você ganha um ponto a mais do que 10 aulas de matemática, sem querer menosprezar uma pela outra. Nada contra. Mas Não, veja, olha, como é importante o aprofundamento em ambos os lados, né? Você sim, precisa, né, a gente precisa de mais aula, precisa. Porque aqui agora, por exemplo, eu vou na ditadura. Eu vou começar a olhar para vocês se alguns conceitos de economia já. Ah, o populismo, e agora eu vou confrontar esse populismo e mostrar por que aquela propaganda na ditadura não é populista, né? Por que agora o Estado interventor é tal, isso e aquilo. Então eu vou começar a confrontar uns conceitos e assim, vocês tenham total liberdade, me interrompam, além de perguntar, né? Olha, professor, não ficou claro esse detalhe do acontecimento, em igual outros momentos são fatos históricos, aconteceram isso, aconteceu aquilo. Outros momentos, a gente pode buscar, peraí, que conceito que você está trabalhando aí, né? O que você tá falando, né? Como que a gente pode, né, buscar? Me interrompa, então me interrompa. Peraí, vamos no conceito histórico. Por que você falou essa palavra, professor? É para incomodar mesmo, entendeu? Eu sim, quero reforçar com vocês que são conceitos isso daí. Nenhuma prova de história, porque quem vai avaliar a prova de história não são os alunos. Quem vai avaliar as provas de história são os professores dos alunos. E os sim. professores de história são o meu casca, velho. Os caras são casca. Se eu fizer uma prova mal feita, vai chover na orelha do cara, o cara vai perder o emprego, não vai fazer mais prova, entendeu? E aí ele tá brigando com os parceiros dele. Fala, meu, você tá louco? Cobrando isso. Primeiro, cobrar isso para quê? Né? Por que você está cobrando isso? Essa é a primeira coisa que vem na cabeça. Né? Óbvio, é uma prova de vestibular, uma ou outra questão é para dar o grau ali de, olha, de essa é difícil, para ver quem passa do difícil, quem erra, ou se acertou o difícil por chute, até para ter né, aquele fator lá de discriminar, o discriminante lá do vestibular, Sim, para ajudar. Então, tudo faz parte de um grupo, né? Quando você faz a prova, faz parte de um grupo grande de tudo isso. Então, assim, a gente trabalha com prova. Então, para a gente, fica fácil olhar isso. Ah, essa questão era para selecionar, essa questão não, é para ver conceito. Então, nas provas ou nas aulas, eu prefiro, olha, tá vendo o conceito como cai no vestibular, olha, tá vendo como detalhe cai no vestibular? Esse detalhe do conceito você tem que matar. Então, aqueles 50% que acerta, o conceito é o básico, entendeu? Chega um ponto para a gente, é o básico. Para você ir além do básico, é a vaga garantida ali no vestibular. Pelo menos na nossa cabeça, né? E, turminha, vestibular é casca, velho. Pra gente mesmo, professor é casca, cara. Não é moleza, não. Não tem moleza, entendeu? Não tem prova de história. Assim, eu fico com muito pé atrás quando às vezes escuto, essa prova é fácil. Ah, não, não existe questão fácil também, questão difícil, tão difícil assim. Porque às vezes você dá um chute lá, mete B, não deu tempo e acertou, isso aí não significa nada também, né? Bom, enfim, vamos seguindo. Se vocês gostaram aí, convide mais alunos, deem mais sugestões para as aulas de aprofundamento. Se vocês quiserem matar prova, ficar fazendo prova, que agora é reta final, não tem problema nenhum. Meu trabalho como historiador é pegar trabalho de história e ficar aprofundando em documentos, né? Trazer vocês mais para o meu mundo. Para alguns de vocês vai ser a última vez que vocês vão usar história, trabalhar com história, etc. Para outros, né, seria um aprofundamento aí nos estudos. Bom, enfim, aula de agora, turminha, deixa eu abrir esse tal desse negócio com a caneta aqui que eu tenho que escrever, puxar aqui as coisas para lá, o celular jogar para um canto. Aí, meu. Vamos lá, nova sessão, abrir uma página nova.
exibir, vocês não estão vendo nada, mas eu já vou mostrar para vocês aqui. Exibir aqui, a paginazinha do nosso OneNote de sempre aqui. Vou pegar minha caneta Tovers, vamos lá, canetinha, bonitinha, para eu escrever com vocês. Bom, aula passada, turminha, vamos lá. Dúvidas? Mais alguma dúvida? Mais alguma colocação? Alguém quer trazer alguma bandeira aí, algum tema, algum assunto novo? Posso tocar o barco? Rapaziada, é o seguinte, agora, só para começar essa aula aí, um pouco, tomando mais um pouquinho de tempo, esses 2 minutos finais aqui, enquanto o pessoal vai entrando, é o seguinte, essa reta final aqui é cansaço para todo mundo. Não imagine que você está cansado, ai meu Deus, dá uns 5 minutos em todo mundo agora, entendeu? A famosa utubrite, né? Vem aí novembrite, tendinite, articulite, todos esses ites que vocês conhecem aí das aulas de biologia, né? Vem historite, né? Vem brasilzite, vem aí também eleiçãozite também daqui a pouco. Ontem teve debatite lá nos Estados Unidos, né? A gente está mais interessado no debate nos Estados Unidos do que ter debate aqui no Brasil. Vai ter eleição no Brasil, parece que não vai ter. A gente está vivendo épocas aí cada vez mais, né? Os caras tentam inovar e essas inovações são sempre umas enganações. Turminha, isso é assim, cansou, chegou no limite, não espera estourar, entendeu? Não espera, meu, senta e descansa, velho, descansa, certo? Agora você tem que começar a colocar mais um horário, assim, mais para o final de novembro, que é mais uma regulação do horário, porque as provas começam em janeiro e etc. Então, assim, agora é a hora que, assim, putz, não tô aguentando, cara. Hoje é quarta-feira, meu, eu vou descansar e retomo isso no sábado, no domingo, ou faço picado no sábado, picado no domingo. Mas faça, entendeu? Faça. Terminem suas apostilas, mantenham aí em ordem tudo aquilo que foi, porque já é uma época de finalização de todas as matérias, tá? Vocês estão finalizando os seus estudos. O que ficou para trás ali você aponta que na revisão você vai ter que retomar aquilo. Putz, nessa aula de revisão eu vou dar mais enfoque nesse assunto aqui, certo? E eu, nas aulas de revisões, vou querer abrir com vocês para além da história do Brasil. São conceitos que eu fico aqui me policiando para não buscar ali conceitos de história geral, para não atrapalhar professor de história geral. Mas já está mais do que passada a hora da história geral cair aqui com a história do Brasil, né? A gente está na Guerra Fria, Guerra do Vietnã e etc. E isso, história do geral, vai ser tipo a última aula de vocês, penúltima aula. E as nossas últimas aulas também, eu preciso de tudo isso. Beleza? Então, aqui, ó, vamos lá para o nosso OneNote, começando tudo de novo. E eu vou usar hoje um pouco mais de PowerPoint, né, para não tomar. Agora eu vou sumir aqui da tela, eu não me vejo, não vejo vocês, só porque eu não consigo escrever, que vocês ficam muito grandes aqui na minha tela, né? Então, só para diminuir. Então, vamos lá. Governo JK, a gente viu o governo João Goulart. Então, a última aula, só para lembrar aqui, a gente viu que o Brasil passou um período de desenvolvimentismo, né? Que era o governo JK. Diferente das anos 30, que era a indústria de leve, indústrias leves, indústrias privadas, um populismo lá que o Getúlio Vargas foi construindo, que conseguiu, na década de 40, indústrias de base, né, indústrias pesadas, mas com um governo autoritário, portanto. Peraí, tem gente que chegou aqui, turminha, eu preciso... Opa, peraí que eu preciso admitir aí. Entra aí todo mundo, pessoal. Bruno, Aí. quer me pôr de Quero. co-host? Eu ponho o pessoal para dentro. Boa, porque para mim eu tenho que sair daquela tela. Quero, obrigado, Isa. Acho que agora foi. À vontade. Obrigado. Então, turminha, a gente estava vendo aí modelos de desenvolvimento econômico que foi, né, do período Vargas e pós-Vargas. Obviamente, os caras de pós-Vargas vão querer implementar o seu estilo. Então, fala-se muito, quando você lê ali a ideia dos projetos econômicos, projetos políticos, fala-se muito, o período JK, né, o desenvolvimentismo, um PIB crescendo, para aquela época, 7% ao ano era muito grande, né, a renda per capita em crescimento e etc. Mas eram bens duráveis,
exportáveis de automóveis do Brasil. Então, o Brasil produzia automóveis, o Brasil produzia eletrodomésticos, e tinha uma briga com as multinacionais, que eram os conceitos, né, entre o nacionalismo, né, estatal e um estrangeirismo, aí, um internacionalismo liberal que se colocavam nas questões. Especialmente por quê? Porque aqueles nacionalistas muito mais atrelados ao comunismo, socialismo e etc., dos trabalhadores e sindicatos, estavam sendo perseguidos, né, desde 47, na Constituição lá do governo Dutra. Isso aí facilitou um pouco, né, essas mudanças de governo. 2, a capital federal do Brasil passa para Brasília, né? A gente não está mais no turbilhão que é o Rio de Janeiro. 3, o Rio de Janeiro, aqueles grupos que eram elitistas, eles vão ter uma decaída de poder. Por exemplo, o Carlos Lacerda, crítico ao governo Getúlio Vargas do começo ao fim, dono de jornal e etc., né, defensor aí das políticas liberais, por aí vai. Esses caras do Rio de Janeiro, aquela patota que vivia e girava em torno do governo, ou se muda para Brasília, ou eles, né, abrem mão ali, né, de uma distância, de um distanciamento que está tendo para Brasília do governo. Ocupar, portanto, o Planalto Central do Brasil, ocupar, portanto, regiões aí brasileiras, faziam parte dos interesses aí dos militares. E aí a gente viu, né, empréstimos, dívida externa e as eleições de 60, colocando o Jânio Quadros. Jânio Quadros começa a decadência econômica no Brasil, tudo bem? Ele não... Lembra que eu falei? Quando o cara nem se coloca como liberal, nem nacionalista, significa que nem cresceu e nem nada, só destruiu. Então, ele leva um problema político, e esse problema político do Brasil está atrelado. Quando um país ainda não tem o seu pleno desenvolvimento, problemas políticos acarretam em problemas e dependências econômicas. Isso está normal, é tradição no Brasil. Problema político. Então, a própria subida do Jânio no poder, sem um ministério forte, coeso, né, com ideias de desenvolvimento que sejam permanentes para o Brasil, uma falta, né, de capacidade para implementar aí transformações permanentes no Brasil, né, levou um Brasil de inflação, levou um Brasil de maior dependência internacional, né, levou o Brasil a cada vez mais gastos internos, e esses gastos e necessidades sociais foram ao contrário no governo, né, levados por corte de gastos. Ou seja, a crise estava imposta e era só esperar o cheiro, né, a fumaça já estava lá voando, e era só esperar um tempo que essa crise vinha. Até que então ele vê essa briga chegando, ele renuncia e deixa a bucha para o João Goulart. A bucha colocada próprio do Jânio Quadros recai sobre o João Goulart. João Goulart já era, né, uma oposição, já sofria oposição, já era, sei lá, visto como esquerdista, já era visto como perigo para a nação por grupos aí conservadores, etc., que usavam de todos os discursos, né, para tentar impedir, né, as transformações que o João Goulart queria colocar, principalmente a ideia de uma reforma de base. A reforma de base que o João Goulart vai colocar, né, vai se pronunciar, não que ele vai conseguir fazer, né, vai levar aí a muitos grupos a romperem aqui no Brasil e levar um racha muito grande dentro do Brasil. A gente viu que o próprio Goulart não consegue assumir a presidência, vira uma crise, né, inacabável aí, porque o Brasil entra num sistema parlamentarista sem fim, com vários primeiros ministros, até que, né, um plebiscito aí coloca, então, portanto, de volta o João Goulart, que fica um ano só no poder e, ao mesmo tempo, já cai. Então, a campanha legalista de Brizola, esses movimentos, né, do presidencialismo, levou aí o Goulart a subir ao poder. Achava-se que o Goulart iria conseguir, portanto, fazer as tais profundas reformas que ele propunha, né, naquele período, e levar um Brasil ao crescimento, não apenas em números e estatísticas econômicas para a burguesia, seja ela nacional ou internacional, sob o controle do Estado, mas principalmente para a grande massa de trabalhadores, que eram agora, nesse período, década de 60, trabalhadores urbanos. Então, a gente tem uma massa de trabalhadores, as cidades inchadas e etc. Então, precisava uma estrutura muito grande nas cidades
né, para diminuir essa desigualdade que estava cada vez mais evidente. A concentração de renda, portanto, que antes eram dos grandes barões do café que tinham suas fazendas ou então tinham suas grandes mansões nas cidades, agora as cidades estão cercadas aí pelas favelas, né? O grande processo de favelização se espalhou pelo Brasil inteiro, não fica mais concentrado em uma ou duas capitais, né? A gente percebe tudo isso. Então, os movimentos no campo, movimentos nas cidades que lutavam por essa distribuição de renda, diminuição da concentração de renda, mais a maior acesso ao poder, levaram cada vez maior medo, portanto, a essa elite que a gente tinha no Brasil, que era uma elite agrária, e agora que é uma elite que está na burguesia nacional e industrial, atrelada ao capital internacional. Por mais que pareça uma briga muito grande entre os interesses do capital nacional com os interesses do capital internacional, essa briga vai ser intermediada pelo governo no Brasil, né, principalmente do regime militar. Então, no Congresso, a gente vê o golpe sendo anunciado, né, dia 31 de março, a gente vê as agitações, né, o medo dos comícios que foram lá no fim do governo do João Goulart, em março, né, falando na Central do Brasil por reformas urbanas, reformas rurais, né, a ideia de uma reforma agrária assustava a classe média, a Escola Superior de Guerra, que tinha um cara que era o Castelo Branco, que coordenava, né, esses grupos mais conservadores, né, que já tinham tentado os golpes, eles conseguiram fazer o golpe. O que a gente sabe é que o apoio, né, dos Estados Unidos foi claro, a gente tinha aqui nas barbas do Brasil diversos navios aí de guerra dos Estados Unidos, e a gente viu aí o general Olímpio Mourão Filho coordenando esse golpe, que foi o mesmo cara que culminou lá no golpe também do Estado Novo. Então, portanto, muito se caiu nos vestibulares, retomando aqui, muito se caiu nos vestibulares, tentando fazer essa associação de que o golpe do Estado Novo, do Getúlio, teria muito a ver com a ditadura militar aqui e uma espécie de civil, né, com apoio de setores civis, aí, principalmente empresariais, da ditadura militar. E alguns vestibulares caíam muito nessas perguntas: qual é a grande diferença da ditadura militar com a ditadura do Vargas, e etc. e tal, já que recai a repressão. Ditadura é ditadura, então tem característica. O que é uma ditadura? Né? É uma ditadura, dita branda, como se falava a Folha de São Paulo, que caiu também, a galera caiu matando. Ou então, o que é uma ditadura mais aberta? Né? O que seria. Olá, trocou o microfone aqui agora. Galerinha, mudou muito para vocês aí? Melhorou? Ó, microfone novo. Galera, para você ter microfone. Olha só, apareceu para mim do nada aqui, só porque eu mudei de tela. Então falava-se muito, né, de o início da ditadura é a montagem do sistema ditatorial. Então seria uma ditadura ainda com liberdade. Meu, ditadura, velho. Ditadura é ditadura, entendeu? É uma ditadura populista de Vargas. A clara intenção do Vargas era o populismo. Agora, nos militares, não tem nenhuma intenção de populismo. É o uso da máquina e, se precisar fazer propaganda, eles fazem. Então, assim, mas na década de 70, o Brasil ganhou a Copa do Mundo no México, o Pelé, o melhor jogador do mundo, fez um monte de gol. Fez. No futebol, o cara jogou bola pra caramba. Legal. Parabéns. A ditadura fez propaganda. Fez. Mas não é só porque faz propaganda, é populista. Certo? Vai falar que a Coca-Cola no Natal aí, que está vindo agora, vai lançar aquelas campanhas lá do ursinho, lá no Polo Norte, etc e tal, aquilo lá é populismo da Coca-Cola? É nada, ela quer vender Coca-Cola, certo? E o regime do governo está dando porrada na oposição, não queria o povo. Populismo é para o povo, não é para a elite, certo? Essa é o assim, populismo, é para o povo, certo? Elite não é povo. Né, para separar um pouco aí do que eu quero dizer, certo? Faz parte do povo brasileiro, mas como elite, não como população trabalhadora de massa, pobres e humildes, desiguais e etc., sem acesso ao jogo político, né? Precisam ter representantes que sempre são mais minorias, né, nessas jogadas. Então, portanto, quando a gente está falando de ditadura militar, rapaziada, a gente está falando do golpe de 64 a partir de um conjunto de fatores que foi imposto no Brasil por esses grupos militares que já tinham tentado dar o golpe anteriormente,
Se eu colocar em tela cheia, vai para vocês aqui, ó. Eu apertei o botão de tela cheia. Foi para vocês? Eu não estou vendo vocês, mas está na tela cheia. Sim. É maravilha. Ó, esse material aqui, eu vou sempre acrescentando coisas, tá? Tem aí ó, vários sites, eu coloquei 2, aí, putz, tem 1 milhão. Globo e Folha. A Folha este ano fez aí um encontro sobre ditadura militar, ficou legal e tal. Esse daqui já é um pouco mais antigo, é de 2014, mas tem lá um esquema muito legal, bem feito da Folha, né? Dá uma olhadinha, a própria Folha coloca que as críticas a ela mesma, quando ela chamou de dita branda e etc. A Globo, né, como a gente fala da Globo, sempre, né, linha do tempo, tem uma linha do tempo do golpe, né? Então é legal ali você colocar a Globo chamando de golpe e tal, tal, tal. Os 2 sites melhorzinhos aqui, que eu gosto bastante de buscar documentos, etc., são esses daqui, Memórias da Ditadura, né, .org.br, e esse Memorial da Democracia.com.br também. Lá tem de tudo, tá? Cada vez eles vão crescendo mais. Esse Memorial da Democracia, essas memórias da ditadura, buscaram muitos documentos relacionados à Comissão da Verdade, e foi colocado tudo isso. Bom, eu vou voltar, dar uma olhadinha, então, né, as principais imagens aqui colocadas, o que é a ditadura militar. Isso é o que mais cai em vestibular, são essas imagens. Tá? Isso já está lá em meio de 68, quando a gente está vendo manifestação dos estudantes no Rio de Janeiro, manifestação aqui em São Paulo, Congresso da Uni, a gente já está vendo a Sexta-feira Sangrenta lá em 68, essas imagens ficaram aí registradas, né, pelo Evandro Teixeira, né, sobre um estudante de medicina tomando porrada, caindo no chão aqui pelos guardas, etc. Essas imagens, né, e aquelas musiquinhas da ditadura, podem me prender, podem me bater, podem até me torturar, né, mas eu no mundo de opinião, que são usadas à torta e à direita aí por entidades que apoiaram o golpe. Os caras conseguem, né, destruir o próprio nome da luta e etc. Enfim, documento tá aí, eu tenho um monte de documentos sobre tudo isso, e a gente tem que lembrar que quem cai no golpe é o nosso amigo, o João Belchior Marques Goulart, certo? Eu estou olhando para cima porque minha tela fica em cima aqui, beleza, turma? Mas não precisa nem me olhar aqui, certo? Ele era do PTB, né? Ele tomou a frente do PTB porque o Vargas tinha sido presidente pela segunda vez, deputado estadual, deputado federal, virou ministro do governo Getúlio Vargas, tomou, né, a frente da negociação das greves, tomou também na cabeça com aquele manifesto dos coronéis, né? Ele é um dos caras que recebe a carta testamento de Vargas. Isso daí também tem por trás uma importância muito grande, um simbolismo muito grande, certo? Não é só porque ele era parente, casado com, né, familiares do Vargas, não, mas porque ele é assim o braço direito, ele vai ser lembrado como, né, sempre ao continuismo das políticas populistas do Getúlio Vargas, e como ele não está no governo diretamente relacionado, ele vai ser lembrado também como estar mais à esquerda do Vargas do que o próprio Vargas. Aquelas críticas que se fez ao Vargas naquele populismo se retira nesse momento, então, portanto. Aí, quando ele virou ministro, está aqui, certo? Eu vou deixar para vocês vários sites, para quem quiser se aprofundar. Putz, estou com dúvida, olha, estou com um registro. Turminha, filmes, documentários, isso não falta na internet, tá, meu? Tem coisa muito boa para a gente assistir. Agora foca aqui comigo, pelo amor de Deus, foca comigo. A gente está falando do Brasil e as relações do Brasil, olha só, lá, 64, golpe militar com apoio civil, tá lá, ditadura, início da ditadura, fica verdinho embaixo aqui para vocês, não sei se aparece o meu mouse aí para vocês. Lá em cima, olha o que está acontecendo no mundo, a gente não pode deixar isso daqui de fora, certo? Fim da Segunda Guerra, começa, portanto, a chamado período da Guerra Fria. Eu coloquei no de baixo aqui, ó. Fim da Segunda Guerra começa em azul, período da Guerra Fria, em 45. O de cima começa em 49, então é um pouco mais para cá. Então não está em ordem aí muito justo, assim, os números, igual a matemática faz, porque aqui é aula de história, não é aula de matemática. A gente viu, portanto, criação da OTAN, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, certo? A gente está vendo aqui coexistência pacífica, ou seja, as tensões dos Estados Unidos tinham aumentado com a União Soviética, e a gente vê aí até a construção do Muro de Berlim, de 61, a crise dos mísseis em 62, e o início da Guerra do Vietnã já em 64.
A Guerra do Vietnã é um símbolo muito grande, tanto do poderio norte-americano e intervencionista com as guerras da Coreia, do Vietnã e etc., como também das lutas, né, do que é prático sobre a Guerra Fria. Para depois, né, da Guerra Fria, os levantes, as derrotas sucessivas de guerrilha no Vietnã, de resistência do povo lá do Vietnã, né, resistindo às intervenções norte-americanas, o apoio da União Soviética ao governo, né, dentro da libertação. Lembrem, o Vietnã e aquelas regiões ali da Indonésia, muitos deles foram divididos entre França, Inglaterra e Estados Unidos. E os Estados Unidos que é uma boquinha lá. E a boquinha dos Estados Unidos é principalmente como o grande líder de se colocar contra a União Soviética. Então, a União Soviética gasta seus tufos de dinheiros e seus arsenais bélicos para sustentar os seus regimes ali no Oriente, não venham para o Ocidente, porque os Estados Unidos está dando golpe atrás de golpe. Então, é golpe na Guatemala, golpe no Panamá, golpes e mais golpes, aí vão sucessivamente caindo todos os regimes populistas na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador e vai. Né? E aí a gente vê a América Latina e a famosa Operação Condor, né, entrando em ação no Brasil. Aqui a gente vê de 64, né, essa ditadura que vai até a redemocratização da nova política, em 85. Ou seja, logo depois, a gente viu a queda do Muro de Berlim, já é a decadência da Guerra Fria, já é a decadência da União Soviética, é a decadência desses regimes ditatoriais. Tanto porque eu estou falando isso, porque as próximas intervenções norte-americanas e soviéticas pelo mundo afora vão ser contra os regimes ditatoriais. Por exemplo, né, a gente vê lá o Saddam Hussein, que foi, né, deposto pelos Estados Unidos, julgado pelos Estados Unidos, e a grande crítica pela mídia internacional era que o Saddam era ditador, certo? E o grande problema, a China comunista é uma ditadura. E o problema não é ser ditadura ou não ser ditadura, é o que se faz nesses regimes ditatoriais, né, em prol do povo. Porque Cuba, por exemplo, é uma ditadura. Por quê? Porque é a única forma de resistir ao imperialismo norte-americano. Porém, né, a gente tem os custos de tudo isso que a gente vai conversar mais para frente. Mas esse simbolismo foi usado pelo Jânio Quadros, esse simbolismo vai ser usado pela oposição, e a gente vê o golpe, portanto, de 64 sendo alinhado aqui. Foi deposto por um golpe, é golpe. Lembrem, este ano, nosso presidente, chamado aí Jair Bolsonaro, colocou aí que teria que ter comemorações nos quartéis devido a uma tal revolução de 1964. Isso daí ele tomou processo e está respondendo por esse processo. É uma balela tudo isso. Para a história e para o historiador, golpe, acabou. Se o presidente quer chamar de revolução, o presidente chama de revolução. E na história, na prova de história, vai cair o golpe, ponto. Certo? Ah, por que é um golpe e por que eles chamam de revolução? Eles vão chamar de revolução porque eles acham que eles mudaram o mundo. Né? E aí a gente sabe, né, a custa de quê. Então, a crise que se manifesta no país foi provocada pela maioria de privilegiados que vive de olhos voltados para o passado e teme enfrentar o luminoso futuro que se abrirá à democracia pela integração de milhões de patrícios nossos na vida econômica, social e política da nação, libertando-os da penúria e da ignorância. Esse é um dos últimos discursos do Jango antes de vir o golpe. E aí o clube militar dá o golpe, criou-se um soviete na marinha de guerra, os clubes naval e militar tomam posição conjunta, tiroteios, plano para matar Miguel Arraes no Maceió. E aí a gente mostra o que caiu muito, por muito tempo, que foi falado, isso aí caiu no vestibular, certo? Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, aí no Enem ou na PUC, que caiu isso daqui, eu ranquei de lá e peguei esses dados. Existem uns estudos hoje que falavam que o João Goulart não tinha muita adesão popular, né? Ele tinha adesão popular, o que ele não tinha era adesão da elite. Tá? Esse gráfico mostra bem isso quando vocês olham aqui embaixo por classe econômica, socioeconômica. Então, A e B, ótimo, 11%, classe D, 18%. Mas bom, mostra bem claro isso. 18% para 41%, a discrepância entre os interesses da sociedade. Se 48%, quase metade por cento, né, da classe D e 36% da classe C apoiavam, porque achavam bom o governo, significa que as propostas dele estavam sendo também coerentes com os interesses da classe mais afetada aí pelas faltas de políticas do governo. Então, mostra muito bem que o acordo montado foi pela elite, né, e o favorecimento
do golpe, quem baixou cabeça e depois não lutou pelo golpe, ou que chamava aquilo de revolução, tinha esses interesses. Eu fiz um trabalho com o pessoal, então agora aqui eu só estou me retratando com vocês, eu vou passar rápido, porque num dos trabalhos à tarde, para quem não participou, eu fiz um trabalho sobre todos os jornais, como que foi o golpe na imprensa, peguei algum exemplo de um jornal ou outro, uma fonte de mídia, como que eles trabalharam. A grande maioria deles apoiaram o golpe de 64, né, mesmo tendo sido sitiados pelo governo, aparato do governo ou não, negociando com o governo, e por aí vai. Eu listei aqui alguns, né, que colocaram, né, defenderam a Constituição na hora do golpe, e outros que apoiaram o golpe, mas todos eles depois se beneficiaram. Né, as capas do jornal, aí dia 1º de abril ou dia 2 de abril, né, com devido à circulação, eu trabalhei com todo mundo, lendo um pouco dessas Marinha, Caça Goulart, Ranieri Marzilli vira presidente, que era o presidente, né, legislativo, aí a grande rebelião, cessadas as operações militares, acalma a volta renal ao Brasil, Mazzilli declara vaga à presidência da República e assume, portanto, né, o Brasil. Jango tinha ido para o Paraguai, olha as mentiras, né? O Dia lá, o jornal O Dia, Jango exilado no Paraguai, ele estava aqui no Brasil, indo para o Rio Grande do Sul. Os caras já estavam falando que ele fugiu. Gorilas invadem o Jornal do Brasil e por aí vai. Certo? Jornais e mais jornais apoiando a edição histórica da Revolução no Cruzeiro, última hora depredada e incendiada. A população está com fogo mesmo. E eu coloquei várias dessas notícias em vários desses jornais aqui. A Revolução Democrática antecedeu em um mês a Revolução Comunista. Olha lá, os caras tinham medo, né? Diz que Força Armada violaram a Constituição para poder salvá-la. Então a gente rompe com a lei para poder salvar a própria lei, né? Os absurdos que a gente viu de toda a mídia e toda a parte. Aí a gente fez um trabalho aqui sobre o contexto histórico da Rede Globo e começa, portanto, a nossa ditadura. Esse foi um trabalho que eu fiz à tarde com todo mundo, passo esse documento para quem quiser se aprofundar, e agora vamos para a nossa aula. Sobe ao poder uma junta militar, então, portanto, que vai impulsar, aí, forçar o Castelo Branco a ser o presidente da República já dia 15 de abril. Dia 15 de abril sobe ao poder, então, o presidente, que é o Castelo Branco, que vai ser aí o primeiro presidente. Alguns vão falar, ainda tinha uma certa liberdade. Que liberdade é essa? Eu contesto. Agora, eu não consigo não contestar algumas coisas. Que liberdade é essa, né? Que no golpe os caras começam a caçar mandatos, caçar o Congresso, prender pessoas, torturar e etc. São cerca de 10 a 50 mil pessoas presas, já logo no início desses dias de abril aqui no Brasil. Certo? Quase 50 mil pessoas presas, é muita gente. A grande parte eram grandes líderes sindicais, líderes aí intelectuais do Brasil, líderes trabalhistas, líderes estudantis, líderes de vários lugares de resistência nesse Brasil que tinha sido colocado até então. Algo nunca tinha sido visto antes, nem na época do Estado Novo, getulista, né, que prendeu muita oposição, prendeu muita gente, mas não prendeu tanta gente assim e caçou todos os poderes. Então a gente vê que ele foi eleito pelo Congresso Nacional dia 15 de abril, apoiado pelos Estados Unidos e empresários brasileiros e dirigentes de multinacionais. Isso daí a gente já sabe, são novos documentos, certo? Lança agora uma chamada doutrina, que vai ser o grande governo de militar, essa tal doutrina de segurança nacional, principalmente que se falava que era o combate ao comunismo, da Guerra Fria, os interesses internacionais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que esses caras que deram o golpe assumiram sob o controle do Brasil, né, com os interesses dos Estados Unidos. Então, esse papo de internacionalismo aí não cai para a gente. Bom, minha internet aqui voltou. Extinção da lei de remessas de lucros, ou seja, os interesses das multinacionais estão aí permanentes, lei de segurança nacional. Lei de segurança nacional é a coisa mais perversa que pode existir, né, dentro de um país. Você está usando o seu país para proteger empresários, ou seja, são empresas, não é um CPF agora, né, o CNPJ, então, né, uma empresa que tem mais interesse, os inimigos da pátria, opositores ao governo, né, está falando da questão econômica, sempre questões econômicas. Então, o Exército, o Estado brasileiro, coloca o brasileiro como inimigo do próprio Brasil. Essa foi a grande tal lei de segurança nacional, essa é a doutrina de segurança nacional. Eles determinam quem é inimigo e eles determinaram quem deveria ser preso e eles determinaram, portanto, a construção desse país no regime militar. Lá em 67, vão falar o seguinte, bom, mas naquele período a gente teve uma Constituição,
sim, lá em 67 eles lançam a Constituição, mas para sair essa Constituição, como é que foi organizado esse governo? Como que eles manteram, como que eles construíram isso? Então, já logo no início, dia 9 de abril, essa junta militar aqui do governo, que coloca o governo Castelo Branco no poder, lança o famoso AI-1. Se vocês quiserem anotar sobre o AI-1, é eleições indiretas para presidente da República, certo? Daqui 2 dias, porque foi publicado, daqui 2 dias a gente vai lançar eleições indiretas para presidente da República. Indireta. Para presidente, ninguém escolhe. E vai ter eleições diretas só lá em outubro de 65. Para juntamente em 65 já estava marcada eleições também para governadores estaduais, certo? Que iriam acontecer em 65. Nesse ato, dava ao governo militar o poder de alterar a Constituição, caçar caçar os legislativos, portanto, suspender direitos políticos por 10 anos, demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, qualquer pessoa que tivesse atentado contra a segurança do país. Portanto, se você está me criticando, você está atentando à segurança do país, ao regime democrático e à probidade da administração pública. Então, você deveria ser cassado 10 anos sem direitos políticos registrados. Portanto, professor, quando possível, você pode enviar os slides do Vargas e os próximos para o Rubão postar. Posso, Bia. Já vou fazer isso. Ou seja, logo então, portanto, ele suspende temporariamente as estabilidades dos servidores públicos. Então, portanto, ele vai colocar agora, a partir de agora, ele vai colocar, né, emendas constitucionais, ele pode fazer sem a autorização do Congresso, ele pode decretar o estado de sítio sem a autorização do Congresso. Essa é a grande sacada do governo militar, porque decretar o estado de sítio, até o que a gente viu lá no governo de Hermes da Fonseca, né, de todos os governos oligarcas que eles decretavam atrás, desde a República da Espada, quando foi proclamada a República, e depois, sucessivamente, Arthur Bernardes, com os tenentistas, etc., tinha que ter consulta do Congresso. Né? Então, o governo federal ficava amarrado com o Congresso em fazer uma luta única, porque no Congresso, se ele estivesse perseguindo opositores partidários, ele não iria conseguir decretar o estado de sítio. Então, o estado de sítio agora ele é decretado sem o aval do Congresso. Ou seja, em nome da segurança nacional, eu prendo todo mundo que é oposição dentro do Congresso, suspendo os direitos políticos desses caras e mando lá para os calabouços aí que vão sendo criados em nome da ditadura militar. Segundo os interesses nacionais, então, portanto, qualquer cidadão pode perder esses direitos políticos daqui em diante. E aí começa uma grande onda de repressão dentro do Brasil. Então, esse projeto, né, de militar, deixa eu ver se eu consigo passar, que a minha caneta não está lá, deixa eu organizar esse trem aqui. Então, esse projeto militar aqui para vocês, turminha, ele é colocado... Oh, meu Deus. Esse projeto militar é colocado como uma chamada limpeza, né? Eu anotaria dessa forma, certo? Essa tal limpeza que eles colocam aqui. Bom, não vai dar. Vamos fazer de outro jeito. Então, ou seja, vamos lá. O professor vai anotar agora no seu caderninho, nova página, vamos lá, página sem título. Vocês não estão vendo, né? O que eu estou vendo, estou fazendo, né? Vai, professor, tem que compartilhar. Aê, garoto. Então, vamos embora. Então, o que entra no poder? Vamos lá. Eu colocaria, cadê? Desenhar. Vamos lá. Ditadura no Brasil. Caderno, certo? Seria o nosso caderno aqui. Eu ponho aí 64, são 6, certo? Até 85. Aí a gente vê lá depois as discussões se é 85, se não é, quando é que foi. Então, para vocês agora aqui, a gente começa, né, uma junta militar, então eu anotaria isso, para não esquecer, uma junta militar que coloca como presidente o nosso amigo chamado Castelo Branco, que vai governar o Brasil de 64 até ele tomar ali um derrame na cabeça, que ele vai ter um derrame cerebral e cai do governo em 67, certo? Já então empossado o presidente, ele lança já o famoso ato institucional número 1, o primeiro ato institucional número 1. Ou seja, né,
a própria, né, junta militar com o Castelo Branco, que ele era de origem ali, ele era o grande líder da... O Castelo Branco, ele era o grande líder da Escola Superior de Guerra, certo? Escola Superior de Guerra, né? Esses caras vão coordenar, então, portanto, esse grupo que ele também lutou lá, ele tinha lutado nas forças expedicionárias brasileiras, na Itália e etc. Ou seja, aí né? Esses caras vão colocar agora um projeto. Qual que é o projeto desses caras, né? Projeto militar, acabar com a oposição, ou seja, fazer a famosa limpeza, certo? A limpeza significa acabar com a oposição. Acabar com a oposição significa dar aos conservadores o poder. Então aí está Lacerda, né? Esses projetos e etc. Ou seja, a gente tem que lembrar que a Constituição, então, é o que cai já em vestibular, a observação. Professor, mas tem Constituição? Sim. Mas vamos lembrar que mesmo na Constituição de 1946, certo? Já existiam aí poderes que davam, né, ao presidente, como foi o caso do Dutra, de caçar ali, né, caçar cada vez mais opositores, como foi o Partido Comunista, etc. Ou seja, a Constituição ela está enfraquecida. Enfraquecida. Por quê? Porque o ato institucional número 1 aqui garante maior poder ao presidente da República, portanto, maior poder ao Executivo Federal, certo? Vamos lembrar também que, nesse período, poxa, professor, mas é uma ditadura que tem a imprensa livre, certo? Ela é, porque não existe uma lei ainda como vai ser o AI-5. Ela é livre, mas nem tanto, pero no mútil, como vocês viram aí, né, que saiu todo o golpe. Na verdade, apoiaram o golpe. E, professor, os tribunais continuavam funcionando, então, portanto, os tribunais, a justiça continuam funcionando, né? Sim, continuam funcionando, funcionando. Porém, vamos perceber que, mesmo que esteja funcionando, não significa nada disso, né? Não significa que o governo vai estar apoiando, deixa eu baixar aqui, o governo vai estar apoiando, o governo vai estar de fora. Significa que o governo nomeia esses juízes, esses militares, né, para o comando, portanto, certo? Então a gente vê aqui uma grande organização, principalmente aqui de São Paulo, Minas Gerais, né, ou da onde saiu o pelotão do Olímpio Mourão Filho, que foi dar o golpe, Rio de Janeiro. Esses grandes governadores apoiaram, portanto, o golpe e apoiam a nomeação do nosso amigo aí, Castelo Branco, que vai ser o primeiro presidente da ditadura militar. O Castelo Branco, né, como eu coloquei lá, ex-FEB, ex-Força Expedicionária Brasileira, que tinha lutado na Itália, lá na Segunda Guerra Mundial, Escola Superior de Guerra, etc. São Paulo, vamos lembrar os nomes, aquele cara Adhemar de Barros, que tinha apoiado Getúlio e ia receber o poder de Getúlio. Minas Gerais é o nosso amigo Magalhães Pinto, né, que tentou ali ser presidente pela UDN, e o Rio de Janeiro, que é do Lacerda. Na verdade, ele era governador da Guanabara, ali chamava o estado da Guanabara. E esses caras, portanto, vão fazer tudo isso. Ou seja, essa limpeza é posta em prática. Ou seja, né, investigar, ou seja, prender, prisões, certo? Torturas e etc. Torturas são práticas comuns nessa primeira leva de violência que aconteceu no Brasil. Ou seja, quem que esses caras vão investigar? Principalmente o grupo, que é uma palavrinha aí, ó, que eu vou colocar. Isso aqui é um conceito. Opa, peraí. Oh, meu Deus. Subversivos. O que é ser subversivo, professor? É ser contra a ordem, né? Ou seja, a gente vê o que significa essa palavrinha aí, subversivo, de 10 a 50 mil pessoas, certo?
Ou seja, a gente vê as investigações recaindo principalmente lá no Nordeste, onde a gente via lá os grupos das ligas camponesas, onde a gente tinha cada vez mais apoio desses grupos da igreja, ou lutas contra, né, os coronéis, etc. Esses caras lá no Nordeste, lá foi o maior número de prisões que aconteceu no Brasil. Aqui, né, Congresso Nacional, oposição e etc., também vão cair aí. O Castelo Branco vai apurar essas denúncias de tortura, né? Ele não era muito a favor das torturas. Ele apura essas tais torturas e se põe contra. Não, peraí, torturar não. Né? Porém, né, caçar mandatos. Então, caçar mandatos e prender, né, e suspender direito político foi comum. Suspensão de direitos políticos, certo? Isso foi comum no governo Castelo Branco. Ele fala lá que ele é contra a tortura, e aí ele tenta, né, diminuir um pouco os casos da tortura e etc. e tal no Brasil. Mas até aí, né, já tinha acontecido. Conceito número 1, então, portanto, é esse tal de subversivos, turminha. Subversivo é ser contra a ordem, só que a ordem sendo instaurada, está sendo essa ordem instaurada aqui pelo governo, principalmente dos militares. Então, quando você está caçando direitos políticos à revelia, sem um julgamento, né, coeso, pô, o cara foi, hoje em dia, para você caçar o mandato, nem com dinheiro na bunda você consegue caçar o dinheiro do mandato do cara. Ele foi eleito. Então, o voto do povo é soberano, né? Então, ele precisa ser julgado, ele pode ser suspenso. Então, putz, uma questão muito grande sobre tudo isso, né? No plano econômico, tudo bem, turminha? Tudo bem até aqui? No plano econômico, ministro da Fazenda, que vai ficar um bom tempo aí, vai fazer grandes transformações, é o nosso amigo Otávio Gouveia de Bulhões. Então, eu vou pôr só Bulhões aqui para vocês. Bulhões, porque às vezes cai nos vestibulares só os nomes aqui. E ministro do Planejamento, chamado Planejamento, nesse período dos militares, são os grandes nomes aí que vão propor as mudanças, é o cara chamado Roberto Campos, certo? Então, a gente vê Bulhões e Roberto Campos lançando aí modelos de ações. O mais famoso é o que a gente chama de PAEG, certo? PAEG aí, Plano de Ação Econômica do Governo. Esses planos de ações econômicas do governo tinham problemas a serem enfrentados. Quais eram os maiores problemas? O primeiro deles é a tal da inflação. Então, devido aí ao que vinha desde o governo Jânio Quadros, João Goulart, insatisfação política e etc., o parlamentarismo e etc., a inflação estava descontrolada no Brasil. Ou seja, a inflação estava sempre em alta no Brasil nesse período e eles precisavam controlar a inflação. Agora, o que a gente vai debater é o seguinte: quais são as causas dessa inflação no Brasil? Né? Segundo o governo militar, então as explicações que eu vou colocar aqui, eles vão colocar que a causa da inflação é devido à forte demanda, ou seja, tem muita gente comendo arroz, por isso que o preço do arroz está aumentando. Tem muita gente querendo comer feijão, é por isso que o preço do feijão está crescendo, né? E essa demanda, portanto, ela é causada, segundo eles, por um grande déficit. Tem que admitir, a Larissa, você pode, Isa, por favor? Apareceu para mim Já aqui. foi. Boa. Déficit no setor público, obrigado, no setor público, certo? Déficit no setor público, eles falavam, portanto, que, né, os caras do setor público estão recebendo muitos salários, etc., está gastando muito, e a gente tem muito crédito, então alto crédito, muito crédito à vontade para a galera no setor privado, ou seja, as pessoas têm muito crédito, muito dinheiro circulando, isso que está gerando a inflação. Então, são problemas monetários, né? Ou seja, eles estão descrevendo tudo isso como fatores
monetários. A questão é só regular a moeda que a gente consegue controlar tudo isso. Ou seja, existem salários muito altos, né? Um excessivo aumento nos salários. Os salários, ultimamente, salários elevados do povo, certo? Salários elevados, ou seja, lembrem, é uma grande crítica quando esses dois caras falam isso, as mudanças que foram colocadas pelo João Goulart, 100% de aumento no salário mínimo que existia. Tudo bem? Parênteses, então, aqui, eu não vou fazer essa relação. Se o salário mínimo, salário mínimo aqui, só vou fazer uma estrutura aqui, que é o que vai para frente, para a gente não precisar ficar falando toda hora isso. Se o salário mínimo aqui no começo do governo valesse 100, quando a gente chega nas décadas de... Aqui, ó, em 64, então a gente está aqui em 64, o salário mínimo vale 100. Se a gente está falando nos anos 70, o salário mínimo já caiu, aqui, se eu não me engano, para 40, certo? Isso aqui querendo dizer o que ele vale e o poder de compra deles. Se a gente pega aí 75 em diante, ele vale 22, tá? Então, a desvalorização do salário mínimo, se a gente está falando aí, então esse salário, a demanda é alta. Como que a demanda é alta se a galera não está recebendo salário? Como é que a busca por feijão está muito alta? Né? Como que a população e o trabalhador conseguem viver se ele não ganha, né, para tudo isso? Como que ele está sobrevivendo? Então, essa é uma explicação do governo militar. E, para isso, ele vai tomar algumas medidas. Bruno, tem pergunta no chat. Quer que Vamos lá. eu leia? Apesar do Castelo Branco ser contra, qual grupo militar realizava as torturas? Todos, né? Tem mais pergunta aqui? Não. Não, aqui eu não sei o que aconteceu, aqui está privado. Bom, quais grupos militares faziam a tortura? A gente vai ver mais para frente, aí vai ficar claro, tá, Bia? Assim, eu não posso falar todos, porque, obviamente, a gente tem a construção. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eles sobem ao poder e vão montar uma máquina de Estado em que vai eliminando as oposições. Ao eliminar a oposição, a gente vai perceber que existe, portanto, por enquanto, uma Constituição, que é de 46. Existe ainda emendas à Constituição que são colocadas pelo governo, aprovadas até então pelo Congresso. Existem mudanças aí das instituições, então você ainda acredita nas instituições do Brasil. Ao fim, já da década de 70, quando entra lá Emílio Gáspar Médici, a gente vê já, né, a ditadura, pânico total, né, o auge da ditadura, da repressão, da tortura, etc. Existem outros grupos, a gente vai estudar detalhadamente isso, né, como o OBAN, o DOI-CODE, como toda essa formulação de tudo isso. Os grupos, obviamente, de um lado, né, a repressão aumenta, por outro lado, a gente percebe também o grupo da oposição montando aí as guerrilhas urbanas, guerrilhas rurais. A gente vai ver um pouco de tudo isso. Apareceu alguma coisa de chat para mim, mas não veio nada, turma. Peraí, deixa eu sair daqui. Apesar do Castelo Branco ser contra. É só isso, certo? Tem mais nada? Tem mais alguma coisa? Não vi. Alguém pediu para você voltar um pouquinho para tirar um print da tela. Aonde apareceu isso, gente? No chat. Cadê? Vamos lá. Voltar aqui, é isso? Vou voltar. É isso aqui? Tá aí, ó, ditadura no Brasil. E agora a gente está aqui, ó. Certo? Então a ideia principal agora é montar tudo isso. Bia, né, eu vi a sua pergunta. Eita. Turminha, manda pergunta aí. Não está vindo nada para mim. Fica piscando aqui chat, mas continua só a pergunta. Foi só a Bia que agradeceu. É porque... Pode voltar um pouco, parece na mesma coisa. Então, vamos embora. Vamos lá. Então, como a gente está falando aqui, eu estou falando da prática econômica. Então, vamos falar um pouco de combate ao déficit do setor público. Ou seja, empresas estatais, agora, nesse momento, devem buscar lucro. A ideia, portanto, das empresas estatais era lucro. Ou seja, a Petrobras, etc., e tal, tem que ganhar lucro. Para ganhar lucro, vai aumentar o preço do petróleo, da energia e etc.
vai proibir os governos estaduais de emitirem títulos para pagarem suas próprias dívidas. Comprou a briga com setores dos estados que não apoiaram o golpe lá em 64, como, por exemplo, Lacerda, ou que vão se candidatar ainda com uma certa liberdade para as eleições de governos estaduais ou legislativas de 65, que estava prevista desde sempre, e com a I1 foi mantido isso até agora. Aumento, portanto, do produto e do serviço dessas empresas do setor público. Só a Petrobras sabe fazer aqueles serviços. Então, a Petrobras, para fazer aqueles serviços, vai cobrar mais, porque ela quer ter mais alta. Porém, por outro lado, a gente vê um aumento no caso do trigo, né, de importação, produtos que o Brasil, né, começa a perceber, poxa, peraí, é um descontrole entre o câmbio. O Brasil começa a ter agora, né, um câmbio que eles chamavam lá de câmbio realista, como falava o Bulhões, né, o ministro da Fazenda. Esse tal câmbio realista significa agora a gente precisa ver o que está acontecendo no cenário internacional para depois pensar na nossa moeda. Mas espera aí, como é que o preço do trigo aumenta? Né? Como é que aumenta, portanto, o custo de vida? Né? Esses caras vão criar impostos, vão aumentar o número de impostos para buscar aquilo que eles sempre falavam, que é a ideia sempre de buscar um famoso equilíbrio das contas públicas, ou seja, um equilíbrio entre aquilo que se recebe da receita e das despesas, portanto, despesas dos gastos públicos, portanto. Ou seja, isso daqui leva ao que? O aumento de impostos. Vejam, o brasileiro está pagando mais, o brasileiro está gastando mais e está facilitando, portanto, o crédito internacional. Outra forma desses caras mexerem na economia é com relação ao que eu coloquei aqui, né? Diminuição do crédito privado, normalizar esse crédito, ou seja, o aumento da inflação. O crédito ao longo prazo é inviável. Quem que vai emprestar dinheiro se a inflação está começando a ficar descontrolada? Então a gente precisa ter um equilíbrio nesse crédito. Primeiro, né, se eu tenho uma inflação solta, não tenho projetos ainda de construção, é obviamente natural que o próprio mercado deixe de oferecer crédito. E a gente percebe que já em julho, portanto, julho de 64, são lançadas emendas constitucionais ali, que é o que eles chamam, né, dentre elas, uma tal de indexação econômica. Que isso, professor? Esses caras vão levantar um negócio que até hoje ainda existe, a ORTN, certo? Obrigação reajustável do Tesouro Nacional. O que é essa obrigação reajustável do Tesouro Nacional? Os caras vão ver a inflação, ou seja, o aumento nos preços, né? Quanto que deu, e isso vai ser repassado mês a mês para todos os setores, como uma atualização dos preços, uma chamada correção monetária, certo? Essa era a palavra, correção monetária, que esses caras colocaram, portanto, para tentar controlar esses preços. Então, o governo lançava aí um índice, né, agora estadual, né, do Estado Nacional, e, portanto, fazia essa indexação da economia aos reajustes segundo as diretrizes do governo. Outra proposta do governo para mostrar que eles estavam sempre a favor dos empresários e dessa burguesia é o famoso arroxo salarial, certo? Os salários estão muito altos, então eles vão diminuir os salários do setor público. Então, né, no setor público, diminui os salários, então eles vão fazer um arroxo no setor público, e do privado, por consequência, do privado fica sobre as questões trabalhistas, né, as ordens de justiça, as relações mais liberais entre o patrão e o empregado. Essas relações empresariais recaem sobre os tribunais de justiça, e os tribunais de justiça têm juízes que são dos tribunais de trabalho, tem juízes que são nomeados pelo governo, e o governo é militar e está com a proposta, portanto, aí do Bulhões do Campos, que é do arroxo salarial. Então a gente vê, né, um certo controle, portanto, do governo, ou seja, a economia brasileira ela vai entrando meio que sobre as barbas do governo. Se a gente for pensar aqui na tal da inflação, ela realmente vai acabar caindo.
né, nos próximos anos aqui. A gente entra no regime militar já em 1964 com uma inflação aí de 91%, certo? A gente percebe já em 65 a inflação caindo para 34%. E em 66 a inflação caiu, voltou a subir um pouquinho, aí 39, e em 67 uma mudança vai acontecer no Brasil, a gente vai ver a inflação aí, diga-se de passagem, sobre controle ao que era antes, né? Ou seja, isso daqui significa que eles conseguiram, de certa forma, uma estabilização econômica, certo? Essa estabilização econômica aqui proposta pela equipe do planejamento e da economia vai levar ao que a gente chama de um verdadeiro aí surto econômico, também conhecido por um milagre lá na frente econômico, certo? Lá na frente vai ser chamado de milagre econômico e vai usar tudo isso. Porém, isso daqui também vai trazer algumas questões que a gente precisa debater, como, por exemplo, opa, peraí, sai fora, ou como, por exemplo, né, o chamado investimento estrangeiro. O chamado investimento estrangeiro também traduzido por dívida, certo? Principalmente atrelado aos interesses norte-americanos e suas políticas aqui internacionais para a América Latina, portanto, certo? Em julho, portanto, de 64, essa tal dessa emenda constitucional, então, que eu falei para vocês, emenda constitucional, essa emenda constitucional de julho de 1964 vai aumentar o mandato do Castelo Branco até março. Então, Castelo Branco, opa, com dois L's, Castelo Branco fica no poder até março de 67. Na própria emenda, né, de constitucional dava mais poderes, dava mais poderes ao presidente da República. Volta, computador. Aí, garoto. Desgraça. Dava mais poderes ao presidente, e aí a gente percebe, então, já mais no fim do ano, ele com todos esses poderes, caçando a oposição, suspendendo os direitos políticos. Em outubro de 1964, sai o famoso Ato Institucional número 2. Ato Institucional número 2, para a gente não perder tempo, ele está aqui. Opa, cadê o mouse? Aparece. Ô, turminha. Porra, meu. Fala, David, manda ver aí, que eu tô brigando com o mouse aqui, que o mouse parou de funcionar. Vamos, mouse. Professor, eu posso falar que teve medidas de austeridade? Tipo, eu não. Austeridade? É, Por quê, David? sei lá, tipo, essas medidas de, por exemplo, tornar a empresa estatal voltada ao lucro, por exemplo, é uma coisa que não gera benefícios sociais, tipo, não enfoca os benefícios. Então, tipo, além dessas medidas, não posso falar que teve medidas de austeridade? Austeridade depende também, o que é defendido, o que se fala muito hoje de austeridade, David, é com relação à transparência. E aqui a gente não está vendo nada de transparência, né? O índice de indexação do governo aqui, que a gente chama, que é essa RTN, essas correções monetárias estão em cima de preços e não de salários. Então, os interesses muito mais ligados à burguesia nacional, que quer o seu desenvolvimento, o seu maior lucro, para poder competir com a burguesia internacional que está sendo chamada a investir dentro do Brasil. É isso que eu vou colocar agora. Para isso, ele precisa lançar a mão desse segundo ato institucional. Dá uma olhadinha como vai ficar claro isso. Se ele dissolve todos os partidos políticos existentes desde 45, acabou essa tal de austeridade, né? Não tem uma transparência. Acabou. Só tem agora, aumentou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 11 para 16. Ou seja, ele coloca lá mais 5 ministros que são militares, né, ligados a eles. Ele não vai colocar nenhum outro ministro que não seja. Então, dentro dos julgamentos agora, tudo que ele precisava para legalizar, eles constituíram.
reabre o processo de punição para adversários do regime, estabeleceu que o presidente poderia decretar estado de sítio sem consultar o Congresso, intervir nos estados agora. Essa é a grande novidade do AI-2 sem o AI-1. Os atos institucionais, até agora, eles eram periódicos, temporários. Olha, vai ter vigência até tanto, até quando, não sei o que acontecer. Então, colocamos um ato, porque vai sair uma Constituição. Então, como o ato institucional número 2, ele coloca demitir funcionários por incompatibilidade com o regime, baixar decretos-leis, se ele suspende o Congresso, né, ele põe novos ministros no Supremo, eles estão querendo colocar as próprias leis, atos complementares, decretos-leis sobre assuntos de segurança nacional. O ato complementar 4 altera a legislação eleitoral com 2 partidos. Então, a partir de agora, só vai ter 2 partidos. É uma imposição. Então, de austeridade não tem nada ali, né? Existe uma austeridade tentando fazer essa correção econômica, mas a austeridade política não, entendeu? Essa ideia aí de uma limpeza econômica aqui está mais ligada a uma ideia de uma indexação aos interesses internacionais do que aos interesses nacionais. E quem vai intermediar os interesses nacionais da burguesia é o Estado. Quem vai acabar com a repressão, todos os interesses dos trabalhadores, é o próprio Estado, através do quê? Da ditadura, da repressão, da perseguição, da tortura, da prisão, então, de grandes líderes, etc. Então, a partir de agora, volta a existir no Brasil só 2 partidos políticos, né? A partir de agora só está permitido a existência de 2 partidos políticos no Brasil. Fortalecimento do poder do Executivo Federal agora, né, como a gente viu no AI-2, né, e só existe a partir de agora a famosa Arena, né, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que supostamente fez a oposição. A Arena era grande parte feita pelos caras da UDN, né? E depois, mais para frente, pelaquela máquina lá que o Getúlio colocava, que era a máquina do Estado, chamada de PSD. O MDB, principalmente pelos caras que não foram perseguidos e que sobreviveram do PTB, agora aqui no Brasil, certo? E pouquíssimos grupos desse tal do PSD que racharam ali e se colocaram como oposição do governo, mas era uma oposição consentida, né? Uma oposição, portanto, meio fajuta, né, que se colocava. E dizia lá que no AI-1 iriam acontecer eleições, né, em 1965. Em 1965, as eleições deram presidência em São Paulo, em Minas Gerais, né, presidência dos estados aqui e no Rio de Janeiro, a opositores. E a grande oposição que existia nesse período era o tal do PTB, o ex-PTB, certo? Que compunha o MDB. Essas oposições, quem eram? Bom, o primeiro, o Jango, que tinha sido exilado no Uruguai, né, tinha sido preso, tudo aquilo que era ligado ao famoso JK, certo? O Juscelino Kubitschek, aquele desenvolvimentismo nacionalista do Juscelino Kubitschek, com indústrias automobilísticas e etc., seu plano de metas, e, por incrível que pareça, agora entra como oposição ao governo o Lacerda. Por que o Lacerda, professor? Porque o Lacerda ele era presidente do estado da Guanabara, ele era governador do estado da Guanabara. Né? Então, quando agora o governo federal tira os poderes dos estados e pode interferir nas legislações, nas eleições dos estados, o Lacerda vai colocar sua oposição. Esses caras da oposição aqui vão resistir por um período muito curto, né? Porque essas eleições foram em 65, viram que, né, esses caras apoiaram os candidatos que ganharam em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. O governo não resiste a tudo isso e vai lançar em... Oi, meu santo Deus. O que é isso aí que apareceu? Sai daí. Meu. Vai lançar em fevereiro, logo no início do ano que esses caras foram eleitos, 1966, o já AI-3. Ou seja, o governo falou, não vai dar, cara. Vamos começar a fechar cada vez mais. Ou seja, vamos colocar agora que até para os estados, eleições indiretas, também para os estados e para os municípios. Ou seja, por questão de segurança nacional,
por questão de segurança nacional, precisamos interferir agora nas eleições. Ou seja, fica claro, né, que não é um governo para o povo nem pelas decisões do povo. Digamos de passagem que o povo já não era grande parte dos eleitores, né, do Brasil nesse momento. E neste instante, também por questões de segurança nacional, esses caras vão fazer o julgamento das eleições por comitivas do governo. E nas eleições deste ano de 1966, por incrível que pareça, o partido governista ganha as eleições com, se eu não me engano, 64% das eleições ele vai ganhar, certo? O MDB vira minoria no governo, ali com seus 36% no governo legislativo, né? Supostamente aqui dos votos válidos, porque votos não válidos, certo? Foram mais de 20%, votos não válidos, sabe-se lá por quê, são mais de 20% que eles colocaram. Ou seja, né, ninguém consegue saber, eles vão colocar aí como branco, anular o voto, sei lá, por causa da cédula, né, sei lá o que aconteceu, falcatruas, etc, etc. Vai ver que a oposição, né, não vai resistir todo esse tempo. Já em outubro de 1966, olha só, fecha o Congresso Nacional. Estamos rumando cada vez mais para uma ditadura, certo? Que vai ser culminada em tudo isso. Olha só, o que está colocado aqui? Esse governo, ele quer dar um ar de legítimo, ele quer dar um ar de institucional, legitimar o meu golpe, opa, saiu errado aqui, legitimar o meu Estado. Eu preciso, para legitimar o meu Estado, de uma Constituição. Como que eu faço isso? Eu tiro os governadores que não me apoiam, coloco no legislativo só aqueles que me apoiam, aqueles que resistiram e sobreviveram a todas as cassações, perseguição, prisão, tortura e cassação de direitos políticos vão caindo fora. O que sobra ali é uma minoria do MDB que não vai conseguir também fazer grande oposição e ainda pode ser cassada. Ele fecha o Congresso em 67 para conseguir em 1966, para conseguir em 1967 lançar aí uma Constituição, para tentar dar esse ar aí, essa característica de um governo legítimo e etc e tal, certo? E só vai ser aberto o Congresso, olha só que interessante, pelo AI4, olha que coisa, o AI4 abre o Congresso, né? Abre o Congresso para o quê? Para votar e aprovar a Constituição, meses antes aí. Portanto, olha só, então é um Estado que vai tirando todo mundo da oposição para montar um Estado do qual, para eles, é o interesse principal, né? Olha, eu quero fazer, portanto, um governo que seja da minha característica. Então, nesse momento aqui, né, Lacerda, JK, Jango e etc., dentro, né, do governo, vão criar uma oposição. Essa oposição que eu coloquei para vocês ali, que é lá, Lacerda, JK, Lacerda, Lacerda que xingou o JK sempre, né? Jango e etc., vão lançar o que eles chamavam naquele período de uma frente ampla de oposição. Esses caras vão lançar aqui no período. Então, esses caras vão acabar sendo caçados e vão passar para o exílio. O próprio Lacerda aí se deu mal, apoiou o golpe, né? Esses caras aqui, caçados e... Oh, caramba, exilados. Portanto, a solução, portanto, da oposição nesse período vai ser o quê? Mobilização na rua, certo? Mobilização na rua. Quem? Estudantes, principalmente aí pela União Nacional dos Estudantes. A gente vai ver sindicatos, os líderes sindicais aí dos trabalhadores cada vez mais tomando porrada. O grande exemplo vai ser aquilo que eu coloquei na capa lá para vocês, no início dos slides, em 68, mobilização dos estudantes ali no Rio de Janeiro, né?
principalmente ali, por exemplo, nas intermédios ali do Calabouço, que era um restaurante que ficava lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa manifestação vai levar à morte de um estudante chamado Edson Luiz, e aí, no velório dele, no enterro do cara, vai ter muito mais manifestação, né, naquele período colocado em tudo isso. Então, saem cada vez mais manifestações, né, contrárias a esse governo. Então, manifestações, né, às vezes manifestações eram de cunho estudantis, por aumento, melhor qualidade na comida e etc. e tal, mas se juntava à crítica da ditadura, tudo bem? Esses caras eram contrários, queriam a democracia, lutavam pela contra a tal da ditadura, né? A gente vê setores da igreja com a morte do estudante, né? A gente vê aí a igreja, né, apoiando grupos da igreja, grupos também da classe média que vão se colocar, portanto, comovidos com a morte dos estudantes e etc. e tal. Né? A gente vê que depois dessas manifestações a ditadura vai transformar a UNE como ilegal devido à segurança nacional, né? Vai tornar-se ilegal, e a gente vê, né, uma outra manifestação, por exemplo, da própria UNE, que foi o congresso lá secreto, né, clandestino de Ibiúna, né? Ibiúna foi um marco também histórico, né? Esses caras clandestinos, esses caras montaram um congresso da União Nacional, com vários líderes, né, que acabaram sendo descobertos e prenderam todo mundo lá, mais de 1.200 pessoas presas, né, presos, que depois foram soltos do país inteiro. Então, líderes por aí. A gente vê, né, por parte dos trabalhadores, greves, né, greves operárias aí ocorrendo. Exemplo das greves, por exemplo, a famosa greve de Osasco, certo? Greve ali em torno de Belo Horizonte também, na região do entorno de Belo Horizonte, né? Em Contagem, que a gente chama. Então, portanto, Minas Gerais ali, certo? Osasco, aqui no entorno de São Paulo. Então, as periferias também se mobilizaram. Nas áreas das artes, portanto, né, dos artistas e tal, então trabalhadores, né, estudantes, etc. Nos artistas também, né, nas artes aí a gente vê, né, a música, centros de culturas populares, né, centros populares de culturas que tinham esses engajamentos políticos cada vez maior. A gente vê o teatro de arena, né, o teatro oficina, liderado aí pelo José Celso. A gente vê o cinema novo, né, tentando romper com os dilemas aí dos Estados Unidos, sendo colocado principalmente lá pelo Glauber Rocha. A gente vê na música as canções de protesto surgindo, a Tropicália, né, música, canções de protestos aí, Chico Buarque, Caetano Veloso, Tropicália, né? Tropicália, MPB, certo? E etc., né, que a gente coloca como canções. Porém, galerinha, tudo isso culminava sempre na famosa repressão, na famosa prisão, certo? Na famosa perseguição, né? As pessoas eram perseguidas, perseguição e torturas, certo? Torturas, que era comum nesse período. E a população, portanto, né, começa a perceber que não consegue, né, atingir ali o Estado por meios institucionais, porque no governo ele caça seus direitos políticos, então essa oposição a oposição vai partir agora, certo? Para um novo modelo aí que existia, que vai ser a famosa luta armada, certo? Luta armada que começa no Brasil aqui, certo? Com bombas, como foi em 68 no consulado dos Estados Unidos, assalto que eles chamavam de expropriações, né, de bancos, então eles tomavam bancos. Em 1967, por exemplo, vai ser criada a Aliança Libertadora Nacional do famoso Carlos Marighella, certo? Que foi perseguido e tal. A gente tem a criação do MR8,
certo? O Movimento Revolucionário 8 de Outubro, aí, da Dilma, o VPR também, né? Que se dividiu, que participou a Dilma, etc. e tal. A LN do Marighella vai fazer o famoso assalto ao trem pagador, que é aí em Jundiaí, né? Que eles vão conseguir muita verba para fazer tudo isso. O Marighella que lutou bastante tudo isso durante o governo do Costa e Silva. E é isso que então a gente entra no ano de 1968 e vamos ver subir um pouco para tirar um print? Posso, turminha, mas as aulas estão gravadas, hein, turminha? A aula está gravada, certo? Qualquer coisa depois vocês voltam lá. Anota no caderno, meu. Anota, escreve. Vamos lá, turminha. Voltou, tira o print aí de onde vocês quiserem. Ditadura no Brasil, conservador, Castelo Branco. Vamos lá, turminha. Tira seu print aí. Vamos lá. Ministro da Fazenda, Bulhões, Roberto Campos, ORTN 64, indexação econômica, vamos lá, eleições, aí 3, aí 4, oposição, Lacerda, Janco, Frente Ampla, exilados, estudantes, Uni, greve, Osasco, Contagem, luta armada, e chegamos aqui a tudo isso. Manda, David, dúvida. Professor, eu acho que eu não sei, eu acho que eu, tipo, não sei muito bem o que é austeridade, porque eu pensei que era, tipo, cortes de gastos sociais e tal, mas parece que não é só isso, ou tem Não outras é só coisas. isso. Você pode explicar, por favor? A austeridade seria uma política que o governo diminui os gastos, certo? E essa diminuição nos gastos aqui, que a gente está conversando, David, já são 10 horas, cara, nem vi. A diminuição de gastos, portanto, desse governo aqui, dos gastos sociais, etc. Então, não é só isso. Uma política de austeridade seria uma limpeza também, uma maior transparência dos gastos do governo e etc. Não é só isso. A austeridade é uma criação recente, tá bom, David? A gente vai falar de austeridade. Eu trago para você e reformulo essa austeridade. Se você quiser, eu te mando aí algumas coisas para a gente ler. Que ela é longa, é um conceito que não dá para falar em 2 segundos aqui, tá? Mas eu vou falar com vocês aí rapidinho. Turminha, rapidinho aqui, né? Era até às 10 horas nossa aula, mas é rapidíssimo aqui porque eu preciso disso para começar a aula que vem. Vocês estão aí no governo Costa e Silva, é isso que eu pus para Sim. vocês? Não. Sim? Então, share aqui de novo, porque eu não vi o que eu apertei. Vamos lá. Governo Costa e Silva, ele era ex-ministro da Guerra, vai ser escolhido em 67 pelos militares, portanto, vai governar o Brasil, né, aí por um grande período, né, do Brasil. Vai fechar o legislativo, vai ter cada vez mais poder de legislar, vai ter apoio total da Arena, que era a maioria, o MDB vai se retirar da votação, e essas manifestações de 68, etc. e tal, e a famosa passeata dos 100 mil, etc., vão levar ao rachamento total do governo com a famosa instituição do ato institucional número 5, que a gente vai ver aí, que é o fim de todos os direitos que existem no Brasil, principalmente, né, a gente vai ver a, a, a cassação dos direitos do habeas corpus, direitos individuais, etc. Então, aí que entra o grande, né, questão. Lacerda é preso, Marechal Lott, Juscelino, esses caras, suspender direitos políticos, demitir funcionário, caçar mandato, estava acontecendo. Decretar estado de sítio, estava acontecendo. Intervenção em estado e município, prisão, perseguição, repressão à oposição. Né, isso aí eram os amplos poderes que ele já tinha. Ele centraliza ainda mais, né, o governo Castelo Branco, né, razões médicas ali, vai começar a ver. Olha, peraí, tem uma ala, então, que é mais castelista, tem uma ala que é mais torturadora e tem uma ala mais liberal do governo. Então, começa a se criar dentro do Brasil, dentro dessa linha total ali, né, uma intervenção em estado de sítio, que agora vai ser, com o AI-5, o caráter permanente. Então, esse caráter permanente do estado de sítio, dos estados de repressão, de perseguição, esses caráter agora do Estado que entra em 68, 70 e etc., é uma questão muito ampla para a gente começar a debater.
Vejam, o Estado, principalmente agora, brasileiro, persegue brasileiros, fez a limpeza dentro da política, fez a limpeza dentro do Estado, fez a limpeza dentro dos sindicatos, aliás, deixa de existir. A oposição praticamente, está se virando só a guerrilha armada de resistência, de luta. Né? Enquanto isso, o mundo vendo guerra do Vietnã, guerra da Coreia, né? Guerra Fria, tensões e mais tensões na África, na América Central, México e por aí vai. O que o Brasil tem a ver com isso? Relações diretas, certo? As guerrilhas passam a perceber que esse modelo aí dessas operações dos Estados Unidos, essas operações que foram impostas para toda a América Latina, começa a colocar na guerrilha armada e na luta armada a solução para todo esse período. Então a gente começa, estruturou, vocês viram, o que eu quis nessa aula, mostrar que o Estado subiu através de um golpe, mas não é só o golpe que sustenta ele. Ele não conseguiu se fortalecer no golpe. Ele teve que fazer isso, fazer o AI-1, fazer o AI-2, fazer o AI-3, colocar derrubar o governo, perseguir, caçar. E mesmo assim a resistência continuava. Esses caras não ficaram no poder, porque eu sou todo bonzão, poderoso, gostosão, todo mundo me quer. Muito pelo contrário, se todo mundo quisesse eles abriam o poder. Eles abriam as eleições, eles abriam o Estado. Muito pelo povo, a oposição era muito grande. Porém, a gente vai ter uma reviravolta econômica. Final da década aqui, já em 68, 69, a gente começa a ver um crescimento econômico no Brasil, dando resultado daquelas políticas tomadas lá em 64, que aí o David chamou de austeridade, mas eu coloco como mais um período assim de controle da recessão, porque a inflação ainda existe, ela está presente, mas sob controle. Mas os interesses internacionais, David, quando você fala de austeridade, a grande questão é os interesses do Estado, principalmente de enxugar o Estado, etc., convém aos interesses nacionais. E agora, esse enxugamento do Estado, diminuição de salários, etc., convém às multinacionais, certo? Aquela lei que tinha de remessa de lucro para o exterior, ela foi anulada, significa que eu posso mandar lucro explorando o meu povo. E explorar o povo brasileiro e mandar remessa de lucro para o exterior, ou montar uma multinacional aqui que tem agora ferro, tem zinco, tem tudo aqui, siderúrgica que foi criada pelo Getúlio Vargas, matéria-prima, portanto barata. Agora eu tenho mão de obra barata também, eu posso montar no Brasil os meus automóveis que vão ser usados no Brasil? Não. No Brasil, o automóvel tem que ser caro, eu vou vender automóvel barato lá nos Estados Unidos. Então é uma exploração total que ocorreu aqui, né? Principalmente por essas grandes multinacionais. Certo, David? Então tem um limite aí dessa austeridade. Eu vou deixar para a gente fazer esse debate um pouco mais para frente. Eu vou provar que a gente teve essa transformação do governo aqui, principalmente. Tudo bem, David? Manda aí sua dúvida. Professor, já que, eles transformaram as estatais com viés em lucro, por que não privatizar, permanecer estatal, já que tinha interesses de lucros? Então, mas e aí? Vai privatizar o quê? A Petrobras? Vai privatizar quem? Né? Então, aí o capital internacional tem mais interesse em produzir aqui automóvel ou comprar siderúrgicas aqui no Brasil? Naquele período, comprar siderúrgica não precisa, entendeu, David? Para que eu vou comprar a siderúrgica brasileira? Ela custa muito. Vou comprar a Petrobras do Brasil, a empresa do Brasil. Custa muito, vou ter que gerir todo o aparato da Petrobras no Brasil. Se o Estado brasileiro já faz isso, para mim, a preço de banana. O ferro brasileiro é barato, a mão de obra brasileira é barata. Eu estou fazendo agora, David, o que eu quero te colocar é o que vocês estudam em geografia, geopolítica. Existe uma onda de sair dos grandes núcleos industriais do chamado primeiro mundo para o terceiro mundo, as empresas. As empresas vão se deslocar do planeta inteiro. Eu vou atrás da matéria-prima e mão de obra barata. E é lá que eu vou instalar a minha fábrica para vender, porque fica mais barato produzir e montar lá do que eu pegar peça daqui e tal e montar no meu estado. A mão de obra no primeiro mundo está ficando cara. Esses caras estão vendo que os custos de produção internacional tá fácil. 2, David, dá uma onda internacional quando a gente tem os tratados de Bretton Woods, que é a dolarização econômica internacional, em que o crédito tem que ser fortalecido em dólar. Os Estados Unidos começam a fortalecer, eu quero um mundo dependente não só do capitalismo, mas de mim. Eu vou emprestar dinheiro para todo mundo. E há um emissionismo monetário em dólar no planeta violento. Os Estados Unidos, então, quer emprestar dinheiro e coloca juros baixíssimos. Nesse momento, pegar empréstimo, então, tá legal. Só que, assim, até quando, né? Quando esses juros voltarem a crescer, todo mundo cai na roda aí,
né, das diretrizes. Segundo, você vire dependente internacional das diretrizes das multinacionais. Então, cabe ao Estado agora, David, não ter esse caráter populista ou de austeridade. Cabe ao governo lidar com a burguesia nacional e os interesses da burguesia internacional, que são as multinacionais. Nos anos 90, isso vai mudar. Essas burguesias nacionais vão virar setores de serviços para as burguesias internacionais. E, aliás, elas vão migrar, né? Vão ser produzidas em lugares diferentes, como a China, né? Agora você pega um celular aí, você olha, é chinês. A vacina é comunista, pelo amor de Deus, vai entrar na sua cabeça, você vai virar comunista. Mas o iPhone, que o cara grava essa merda para falar bosta, né? O iPhone pode vir da China. É uma desgraça, né, cara? Porque, assim, o desgraçado que fala, não, é tudo comunista, filho da puta, ele compra iPhone que vem da China, né? O maldito que fala uma bosta dessa. Né? Dá uma raiva, né, cara? Sabe, pô, vai se fuder, né, meu? Fala, meu, para de falar bosta, né, cara? Cansa, o celular, o computador, a internet, toda a merda que o cara tá falando tá na internet, tá lá, que é da China. Olha que bosta. Professor, posso dizer que a forte repressão do regime militar, junto com medidas de ações econômicas impopulares durante o segundo mandato, influenciaram em maior unidade popular a formação e ações organizadas, inclusive armadas, de grupo dissidente contra o regime. Certamente a repressão aumentou. E as medidas impopulares também, porque mesmo com medidas impopulares, os trabalhadores não tinham mais como se orientar para os sindicatos, não conseguiam fazer greves, porque era só porrada. Ou saía para o pau, ou tomar porrada. Então, vou fazer greve para quê? Para ser preso? Né, para ser perseguido, para minha família, né, ser torturada, né, ver minha filha estuprada, né, ser abusada e etc. Não, então tem sim um cala-boca aí, que é um pouco diferente daquele populismo varguista, você percebe? Que aquele populismo varguista era dos trabalhadores pelos trabalhadores. Porra, ele é o nosso pai, ele faz as nossas coisas. Aqui é um cala-boca mesmo, né, meu? É um cala-boca com porrete, né, meu? Com estupro, porrete, tortura e tudo mais. Como consequência direta desses processos de formação da oposição popular, e relativa unidade aconteceria independentemente disso. Não só independentemente disso, aí eu não, aí eu não coloco não. Por quê? Porque existe o uso desse crescimento econômico. Eu não coloquei ainda os interesses só das multinacionais, mas os interesses estatais vão ser as grandes obras aí faraônicas, como Itaipu, como Ponte Rio-Niterói, como a Transamazônica, né? Então as propagandas do Estado. Aí ganha a Copa do Mundo, então tem um certo otimismo, o PIB do Brasil vai para 12%, e por aí vai. Então, assim, tem um oba-oba de um crescimento econômico, só que depois a gente vai analisar essa questão, a desigualdade aumentou, a discrepância entre a classe média e a classe pobre está maior, a gente tem uma classe média com maior poder aquisitivo, ocupando o espaço da classe pobre que perdeu seu poder aquisitivo. Então a gente tem uma transformação no Brasil para pior, nesse sentido social. Certo? Econômico melhorou para quem? Para as multinacionais, para a burguesia, para a classe média, né? Mas para o Brasil, para o povo brasileiro, a gente percebeu que não. E depois, né, de tudo isso, a gente tem uma inflação descontrolada. Quando acaba o regime, a gente tem uma inflação aí de 300, 400, 1000%, 1 bilhão de por cento, porque aí eu já era vivo, eu lembro de tudo isso, a gente conversa mais para frente. Turminha, o professor vai querer me matar, que eu estou tomando a aula dele, cara. Certo? A gente tem que encerrar. David, última dúvida ali. Desculpa falar demais. Tem dúvidas? Está com a mão levantada, Não. David, não? Eu esqueci, perdão. Não. Então, beleza. Turminha, segunda-feira à tarde, mais aprofundamento. Eu vou pegar agora detalhes dessas obras faraônicas, usar esses propagandas do regime militar